Olá pessoal, estamos hoje de volta de uma forma diferenciada com as dicas da Lindsay, buscando falar sobre a queda das grandes civilizações que ocorreram durante esse longo período de vários milênios sobre a Terra. Então, essa nova live que nós estamos fazendo hoje, tá? Nós vamos falar sobre esse tema, porque a queda das grandes civilizações ao longo da história frequentemente se deveu a um conjunto de fatores internos e externos que incluíram crises econômicas, divisões sociais, corrupção, invasões e muitas vezes mudanças climáticas. Ao analisarmos as principais civilizações que sucumbiram, percebemos que um padrão comum, o enfraquecimento interno, que quando combinado a uma ameaça externa, levou ao colapso. Aqui está uma visão geral de algumas civilizações e como elas sucumbiram. Vamos iniciar falando sobre a Suméria, que foi uma civilização que surgiu na Terra entre 3.000 e 2.000 anos antes de Cristo, conhecida também como a primeira grande civilização da Mesopotâmia. Os sumérios enfrentaram conflitos internos e escassez de recursos hídricos, agravado por invasões de amoritas e elamitas. Esse problema tornaram as suas cidades vulneráveis e contribuíram para o declínio da sua civilização. Já o Império Antigo Egito, cerca de 2.700 a 2.200 anos antes de Cristo, depois de séculos de prosperidade, a civilização egípcia enfrentou uma mudança climática que causou severa seca e queda de produtividade. Esse evento, na área agrícola, junto à crescente centralização do poder, que alienou parte da população, precipitou uma era de fragmentação e instabilidade. O Império Babilônico, que ocorreu cerca de 1894 a 1595 a.C., esse império, que foi o primeiro império babilônico, ele atingiu seu auge, mas enfrentou declínio devido às rebeliões internas, disputas por sucessão e ataques externos, como a invasão dos hititas. Esse conjunto de fatores desintegrou o Império Babilônico. O Império Hitita, que surgiu entre 1600 e 1178 anos antes de Cristo, os hititas construíram um poderoso império na Anatólia, mas foram enfraquecidos por conflitos internos e pela pressão de tribos estrangeiras, como os povos do mar. Também enfrentaram catástrofes naturais, o que acabou por desestabilizar a civilização e levá-la à queda. Agora vamos falar sobre uma civilização muito importante que ocorreu aqui na América do Sul. Cerca de 200 a 900 anos depois de Cristo, a civilização maia teve um declínio multifatorial, com teorias que incluem mudanças climáticas severas, superpopulação e rivalidade entre cidades e estados. A degradação ambiental e a pressão populacional criaram um colapso em muitas de suas cidades.
Vamos agora voltar à Europa, falando sobre o Império Romano, que é de 27 a.C. a 476 depois de Cristo. O Império Romano, uma das maiores civilizações do mundo, caiu devido à combinação de corrupção interna, crise econômica, olha que interessante, conflitos políticos e invasões de tribos bárbaras, especialmente os gudos e os hunos. A divisão do império em parte ocidental e oriental também enfraqueceu, culminando com a queda da parte ocidental em 476 depois de Cristo. Surge agora o Império Bizantino, criado entre 395 e 1453 depois de Cristo. Após a queda de Roma, o Império Bizantino sobreviveu por mais de 1000 anos, mas acabou sucumbindo a fatores como, novamente, corrupção, corrupção interna, conflitos religiosos e as invasões dos otomanos. Sua queda definitiva aconteceu com a captura de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453. O Império Azteca, voltando para a América Latina, que ocorreu entre 1428 e 1521, onde os aztecas desenvolveram um império poderoso, muito forte na Mesoamérica, mas foram derrotados pela invasão espanhola, liberado por Hernán Cortés. Além do impacto direto da guerra, a introdução de doenças europeias, como a varíola, devastou a população indígena e enfraqueceu drasticamente a resistência azteca. Bom, o Império Inca, também na América Latina, ocorrido entre 1438 e 1533, este império da América do Sul foi uma civilização mais avançada da época, mas foi rapidamente derrotado pelos espanhóis liderados por Francisco Pizarro. Doenças trazidas também pelos europeus, além de disputas internas e uma guerra civil, antecederam o império, facilitando a sua conquista. Por último, o Império Otomano, de 1299 a 1922. O Império Otomano, uma das civilizações mais duradouras, começou a declinar devido a problemas administrativos, perda de controle sobre as terras e pressões internas e externas. A Primeira Guerra Mundial, onde o Império se aliou às potências centrais derrotadas, marcou o fim definitivamente deste império. Em todos esses casos, embora causas específicas tenham variado, as civilizações sucumbiram principalmente devido à combinação de conflitos internos, crises econômicas e sociais e invasões externas, além de fatores ambientais e tecnológicos. Esse padrão reflete a vulnerabilidade de sistemas complexos quando enfraquecidos por problemas internos, tornando suscetíveis a forças externas. Dessa forma, gostaria de salientar que, hoje, no século XXI, nós temos o surgimento de várias outras grandes nações que poderão formar impérios grandiosos. Mas, refletindo sobre o assunto, nós devemos sempre levar em conta que esses impérios, esses novos impérios, poderão, em algum momento, sucumbirem pelo fato que é muito comum, sob a égide da corrupção
e as divisões internas. E as divisões internas, devido a uma bipolaridade mundial, está tornando quase que insuportável o crescimento das nações, e esse crescimento deixa de ser harmonioso e próspero. Fica aqui as dicas da Lince para o dia de hoje. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.